Cara, mas aí, passando agora para a residência em si, né, que é o ponto principal aqui do que a gente vai conversar hoje. Você passou na residência, né, para começar lá a imagem, né, a radiologia. Eu queria que tu falasse para o pessoal como é que é esse começo da residência assim, que é outro problema que acontece também. Muita gente começa a residência e desiste depois de alguns meses porque não se adapta, porque não era bem aquilo que ele esperava encontrar, né? Então, como é que é esse começo mesmo na prática, assim, né? Você entra e quais são os rodízios que você faz em cada ano? Enfim, dá uma visão geral sobre como é que funciona o curso em si. Eu costumo dizer que a residência em si, ela reflete muito do que vai ser sua rotina profissional. Não na essência em absolutamente tudo, mas ela dá pistas de como vai ser sua rotina. A rotina da radiologia, às vezes o pessoal entra na residência e se assusta um pouco, né? Mas, sinceramente, não sei porque se assusta. Eu acho que, no fundo, ele deveria ter percebido que é uma coisa um pouco solitária, né? Então, assim, diferentemente de outras residências, o cirurgião, ele entra numa residência de cirurgia geral, por exemplo, ele tem muita bagagem médica. Então, ele vai atender pacientes, ele vai fazer pequenos procedimentos, ele vai fazer consultas. Então, ele é muito útil naquele ambiente. Ou na residência de radiologia, não. Na residência de radiologia, ele vai, pelo menos a enorme maioria, funcionando mais ou menos da mesma forma. Ele vai começar com determinados métodos. No caso da nossa residência, ele começa com radiografia, ultrassonografia, mamografia, densitometrias, basicamente esses métodos de imagem, né? Então, ele está lá para observar e estudar, assistir a aula, observar e estudar. Então, ele passa muito tempo fazendo pré-laudos, né? Então, muitas vezes o preceptor não está lá, o outro residente mais dele não está lá, vai para ver os laudos dele, vai para assistir às aulas dele. No ultrassom, claro que a assistente já é um pouco mais próxima, né? Mas às vezes ele se sente um pouco o peso da residência, mas eu falo que é muito isso. Ele está lá para estudar, passa a semana vendo os exames, passando com o preceptor e assistindo às aulas, preparando aulas, né? Então, tem esse impacto inicial. Depois as coisas começam a ficar um pouco dinâmicas, né? Ele vai entrar para outros métodos, vai ver as tomografias, vai ver as ressonâncias, mas também nada muito, muito diferente, né? Ele vai para fazer pré-laudos, ver os exames, estudar aquele caso, discutir depois, as rodas de discussão com os preceptores, basicamente isso os outros 2 anos, né? E fazendo alguns turnos de retorno, que a gente chama, volta um pouco para o ultrassom, vê de novo um pouco mais de ultrassom, mas é basicamente isso. O que o pessoal se assusta um pouco é que às vezes é um pouco solitário, né? Às vezes é um pouco solitário. Mas assim, eu como costumo falar, ela dá pistas de como é a vida do radiologista, especialista, né? Um pouco especialista. Mas eu vou dizer para você que foi uma experiência muito boa para mim, porque eu já conhecia mais ou menos como era. Eu já imaginava que fosse dessa forma e combinava muito com o que eu imaginava de carreira médica, né? E com o meu estilo de dia a dia. Eu gostava daquilo ali, de ficar, às vezes, muito no computador lendo, muito no computador pesquisando. Eu pegava um exame, olhava, não tinha aquela correria da emergência e tal, não sei o quê. Que eu, apesar de gostar muito, você sabe muito bem disso, já tinha feito durante muito tempo, estava ali fazendo também durante a residência. Então, assim, eu gostava muito dessa rotina. Então, algumas pessoas chegam e se assustam. Aqui, inclusive, a gente também já teve desistências por conta disso. A pessoa chegava e achava tudo muito parado, sabe? E achava que era culpa especificamente do local. Quando, na realidade, não é. É muito semelhante em todos os lugares, né? Não tem consulta, ambulatório, não tem centro cirúrgico, não tem essas coisas, né? Então, o pessoal às vezes se assusta, mas é muito por conta disso, de desconhecimento de como é a carreira, sabe?